para nossa aula de geografia. Sabe o que vamos falar hoje? Sobre os povos negros e outros. Exatamente, um encontro de culturas. Bora! Já! Uau! A partir do século XVI, cerca de 4 milhões de africanos de diferentes grupos étnicos foram escravizados e trazidos ao Brasil. Pessoas de diferentes línguas e tradições foram obrigadas a viver juntas e a trabalhar em condições subhumanas. Criançada, sabe o que é subhumanas? Condições que nenhum ser humano deveria ter, de tão precárias, de tão ruim que são. Apesar de a escravidão ter sido abolida há mais de 100 anos, a desigualdade social entre brancos e negros continua a ser um grave problema. Criançada, como a professora leu, olha, após o fim da escravidão, a desigualdade social ainda continua acontecendo. Parece que não, né? Entre brancos e negros. Ela ainda persiste aqui no Brasil. Então, o que nós vamos ver agora? A evidência dessa desigualdade em educação, no gráfico que nós vamos ver agora, tá? Essa pesquisa, ela foi feita pelo DIESE, que é um departamento de estatísticas, tá? E estudos da sociedade, socioeconômicos. Bom, os gráficos aqui do lado, eles mostram os anos de estudo da população em algumas regiões metropolitanas brasileiras, ou seja, em algumas cidades brasileiras. Então, vejamos aqui, olha, nós temos aqui os negros e aqui os não negros. Como foram classificados não negros e negros? O DIESE, ele classificou da seguinte maneira. Dizemos negros os pretos e pardos, e brancos e amarelos em não negros. Tudo bem? Entenderam? Aqui são os pretos e os pardos. E os não negros são os brancos e os amarelos. São chamados de amarelos os japoneses, os orientais, os chineses, tá? Asiáticos são chamados de amarelos. Então, vamos lá, ó. Letra A. Comparando os anos de 2001, que é este gráfico aqui, e o de 2011, este outro gráfico, houve um aumento dos anos de estudo da população negra. Vejam aqui, ó. Nós podemos ver os gráficos aqui, ó. Estão vendo esse gráfico, essa barra vertical aqui? Elas são os negros e os brancos. Então, o que nós podemos identificar aqui? Nós podemos identificar que mesmo com as desigualdades, sim, em todas as regiões metropolitanas, vejam, ó, todas as regiões metropolitanas apresentadas no gráfico, houve aumento, tá bom? Olha, se vocês olharem aqui, ó, se puderem colocar um risco, vocês vão ver que, ó, aumentaram. Estão vendo? Aqui, olha, em todas as regiões teve aumento considerável. Letra B. Em 2011, onde a população negra teve mais anos de estudo? Vejam, no Distrito Federal e em Salvador. Estão vendo? Aqui e aqui, ó. Número 2. No lugar onde você mora, há pessoas ou tradições de origem africana. Nós temos aqui uma grande parte de imigrantes no Brasil, né? No Brasil nós temos imigrantes africanos que vieram exatamente da África. A professora mesmo tem alguns amigos que vieram de Guiné-Bissau, tá? E que moram aqui em Jaú, na nossa cidade, isso mesmo. Não só no Brasil, mas na nossa cidade. Então, no lugar onde você mora, há pessoas ou tradições de origem africana? Sim, existem sim. Vamos saber um pouquinho mais sobre algumas coisas da África, cultura, né? Vamos brincar com as crianças
iorubas que vieram para o Brasil? Bom, vejam aí, ó. Nome do brinquedo: bonecas Abayomi. Durante as viagens da África para o Brasil, as mamães iorubas rasgavam retalhos de roupas e criavam bonecas para os filhos, que serviam como amuletos de proteção. Essas bonecas se chamavam Abayomi, que significa encontro precioso. As Abayomi são bonecas negras feitas de tecidos amarrados com nós e tranças, sem nenhuma costura. São um símbolo da tradição, da resistência e do poder da mulher negra. Essas bonequinhas vocês podem fazer em casa, mas pelo amor de Deus, não vão sair rasgando nada por aí, hein? Peçam à mamãe, ou à vovó, à titia ou algum adulto pedaços de panos para que vocês possam fazê-las, hein? Vamos continuar? Na página 103, vamos ver outros povos. As influências culturais recebidas dos povos indígenas, africanos e europeus, que são os portugueses, como nós estamos estudando, eles criaram, com o passar do tempo, uma população mestiça, ou seja, bem variada, né? Pluricultural. Os imigrantes, as pessoas que vieram desses lugares, da Europa, da Ásia e de outros países do continente americano, também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, muitas vezes, as pessoas migram por motivos relacionados principalmente a catástrofes naturais. Professora, eu não entendo o que são catástrofes naturais. Catástrofes naturais são terremotos, coisas promovidas pela natureza, tá? Então, onde tem vulcões, tem terremotos, vulcões ativos, né? Os inativos não. Então, essas são catástrofes naturais. Também guerras, perseguição política e religiosa. As pessoas também se mudam de países por melhores condições de vida, ou seja, dificuldades econômicas. Então, o que nós vamos fazer agora no quadro de número 1? Nós vamos encontrar aqui neste quadro, chamado de diagrama, o nome dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1850. Olha, não é difícil. Vejam, nós vemos aqui os japoneses, nós vemos aqui os espanhóis, nossa, tô certinho. Vemos também os italianos e nós temos aqui, ó, árabes, quem não gosta de uma esfirra, hein? Vemos também os alemães. Opa! Tá tudo tortinho, mas acho que deu para ver, né? Criançada, a atividade de número 2 nós não faremos. Por que nós não faremos? Porque precisaríamos estar em sala de aula e perguntar para os nossos amigos, né? Como isso não é possível, deixaremos a 2 sem fazer. A atividade de número 3. Nos dias atuais, muitos imigrantes ainda vêm para o Brasil. Então, vamos observar o gráfico. Ó, esse gráfico é de 2015. Ele já está desatualizado, porém, ainda é novo. Então, ó, consulte o mapa e o gráfico e anote o nome de 2 países de origem dos imigrantes que não são vizinhos do Brasil. Bom, vamos olhar o mapa. Olha, preste atenção. O Haiti não é vizinho. A China, Portugal e Estados Unidos. Apesar de ser América, ele também não é um país vizinho. Olha, nós temos que olhar aqui, tá certo? Olhar no gráfico. Estamos trabalhando o gráfico, os países que estão aqui no gráfico. Atividade de letra B. De qual país veio o maior número de pessoas para o Brasil em 2015?
Pesquise a situação desse país e 2 motivos da imigração de pessoas. Então, comente suas descobertas com os colegas. Vejam, criançada. Então, de qual país veio o maior número de pessoas? Olha, vieram aqui, ó, né? Do Haiti. Criançada, como é muito difícil fazer uma pesquisa hoje, né? Devido às condições de internet e o celular às vezes ser da mamãe, ou do papai, ou de alguém. Então, a professora já fez essa pesquisa, tá? Então, pesquise a situação desse país, que é o Haiti, tá? E 2 motivos da imigração de pessoas, ou seja, por que eles saíram do país deles? Eles saíram do país deles, lembram que a professora falou sobre catástrofes naturais? Então, eles saíram devido a terremotos na capital Porto Príncipe do Haiti, que matou mais de 300 mil pessoas. Além disso, lá existem protestos violentos, disputas de territórios entre gangues e incertezas políticas, e estão entre as principais preocupações do general do Exército Brasileiro, que estava por lá, tá bom? Então, nós temos aí algumas situações, né, que a professora já falou, tá? É só escrever. Olha, espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido assim bem proveitosa e até a próxima aula.